Olá, meu nome é Bárbara, sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter no Rio de Janeiro. Venho apresentar o meu portfólio referente à fase B2 de 2020, que tem como tema Povoamento e Gamificação, uma estratégia de aprendizado. O objetivo desse trabalho é conhecermos um pouco mais sobre a história da nossa cidade e aprender diferentes estratégias de ensino que podemos estar dando nas aulas, tornando elas mais animadas e mais inovadoras. Bom, como dito antes, um dos objetivos desse trabalho, desse portfólio, é conhecer um pouco sobre o estado em que a gente mora. Então, como tema, foi me dado a colonização e a imigração, no meu caso, Rio de Janeiro. Falando sobre isso, eu começo falando sobre a imigração japonesa e chinesa. O Rio foi a primeira cidade brasileira a receber os imigrantes japoneses e chineses, ainda no século XIX. Entre 1812 e 1819 foram trazidos pelo governo real português a fim de iniciar o plantio de chá, que não foi bem sucedido. Hoje estima-se que cerca de 10% das lojas da Saara são da sua propriedade. Sobre a imigração africana, os imigrantes africanos desembarcavam no Rio de Janeiro em navios que vinham geralmente da Angola e eram utilizados como mão de obra em plantações de café no Vale do Paraíba. Formaram ocupações irregulares, conhecidas como favelas, e tiveram forte influência na música fluminense, com a criação das rodas de samba e capoeira. Sobre a imigração germânica, os imigrantes germânicos eles chegaram ao estado a partir de 1808, a princípio na cidade do Rio de Janeiro. Anos mais tarde vieram para a região serrana do estado, em Petrópolis, e realizam a Barnefest, segunda maior festa de cultura. Então, dando continuidade ao nosso passeio sobre a colonização e imigração do Rio de Janeiro, vou falar agora sobre a imigração portuguesa. O Paço de São Cristóvão é o bairro tradicional da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. Os portugueses são o maior grupo de imigrantes do Rio. Ao longo do século XIX e XX, foram a maioria esmagadora de imigrantes no estado. As marcas das suas arquiteturas cercam a cidade de Petrópolis, com enormes casarões e palácios. Sobre os imigrantes sírios-libaneses. Em 1920, se estabeleceram na região da Rua da Alfândega, no centro da cidade. Depois começaram a se interiorizar. Na capital, eles seguiram o ritmo de crescimento da cidade. Então, nos anos 30, vão para Tijuca e depois para Copacabana. Possuíam estratégias eficazes como a venda a crédito em grande escala. Segundo pesquisas, aproximadamente 60% dos ameríndios da Saara pertencem a eles. Agora, e para finalizar, a imigração dos judeus. Concentraram-se nas primeiras décadas do século XX na Praça 11, região desvalorizada da cidade e compartilhada com a população negra. Seu centro, criado em 1929, teve sede própria em Olaria e servia de referência para as comunidades, que se estabeleceu ao longo dos trilhos da estrada de ferro na Leopoldina, como em Ramos, Penha e Bom Sucesso. Bom, depois desse passeio que nós tivemos sobre a história da colonização e imigração no Rio de Janeiro, agora nós iremos passar
para a gamificação. Qual o objetivo disso? O objetivo dessa atividade é fixar o conteúdo de aula, verificar se os alunos entenderam o que foi ensinado e tornar a aula mais dinâmica. Eu escolhi fazer um jogo de tabuleiro e os materiais usados para a confecção foram cola, tesoura, papel cartão, lápis de cor e figuras impressas. O público-alvo e a idade desse público seria crianças, jovens e adultos. Gente, aqui está o meu jogo de tabuleiro. Esse jogo ele pode ser jogado por 2 ou mais participantes que deverão trilhar por uma trilha até a chegada, conforme o jogo for evoluindo. Os participantes deverão jogar o dado e aquele que tiver a maior numeração sairá primeiro, e assim sucessivamente. Um fiscal ficará de fora e lerá uma pista. Aqui temos as pistas. Se o participante da vez acertar essa pista, ele caminhará o número de casas que ele jogou o dado. Caso ele não acerte, passará a vez para o próximo colega. No meio dessa trilha ainda haverá algumas informações sobre avançar ou recuar. E vencerá o jogo aquele que chegar primeiro.